Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti, porque temos coisas maravilhosas que Tu vais fazer a nosso favor nesse dia, Pai. Temos confiança, Senhor, que Tu estás a trabalhar em nós, a tirar, ó Rei da Glória, todo fragmento de alma, Senhor, toda sobreposição de alma, nos levando, ó Pai querido, a lugares de descanso, lugares de alimento, pastos verdejantes, mesas, ó Pai querido, que Tu tens preparado para nós como filhos. Nós cremos que estamos crescendo em maturidade na Tua presença, na presença dos homens, ó Pai. Estamos saindo, ó Rei da Glória, de circunstanciais que nos aprisionaram, de perdas, de dores, ó Deus, de uma própria autorrejeição, papai, porque Tu estás a trabalhar com a Tua palavra viva e eficaz a nosso favor. Então, queremos nos render à movimentação do Teu nome, do Teu Espírito, da Tua palavra, da Tua graça, para que saiamos daqui mais e mais edificados. O Senhor é Deus, a Tua misericórdia para sempre, a Tua bondade tem nos perseguido. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, hoje nós vamos falar, não é? Nós falamos ontem a respeito de nós nos levantarmos por Pai de multidões. Eu espero que você tenha orado ao Senhor e falado, Senhor, eu sou essa pessoa, sou eu aqui, sou eu essa pessoa que estou com o meu homem interior disposto a fazer isso diante de Ti. Eu não quero mais ficar com o nome de suplantador sem encarar a nova natureza que Tu me deste como profeta, como sacerdote, como rei de nações. Em nome de Jesus, eu vou assumir a minha identidade de filho e vou fazer aquilo que Tu estás me mandando. Nós estamos na temporada de governo, e por conta disso, nós escolhemos aqui algumas perdas, algumas circunstâncias, alguns nomes que poderiam trazer uma sobreposição de personalidade através da iniquidade de determinadas atitudes que vêm e morar dentro de nós e se transformam, né, em pecado, transgressão e iniquidade. Então, aqui hoje, nós vamos falar de Mefibosete. Mefibosete foi um rapaz, né, que eu estava lendo hoje para poder trazer a palavra. Ele foi um rapaz que ele ficou aleijado aos 5 anos, quando ele recebeu ali dos braços, né, da ama que o carregava, ele teve ali um tombo, ele caiu, não é, e quebrou as duas pernas. Boa Então, tarde, Shalom. bom dia. Então, Tarde, né? Boa tarde. Chegava atrasado assim na açougue, meu pai já metia um boa tarde na minha cara, já que é para saber que estava atrasado, né? Boa tarde, já acordou? hã? Vamos que vamos, perdão. Então vamos. Aí, o que aconteceu? O Mefibosete, ele teve um tombo ali, não é? Quando chegou uma notícia para a ama deles, para eles ali de uma maneira geral, que Saul e Jonatas haviam perecido na guerra. Vamos ler esse episódio? Está em 2 Samuel, capítulo 4. É uma palavra muito interessante para as nossas vidas, porque as perdas de Mefibosete foram fortes, foram contundentes. E às vezes você e eu passamos por perdas fortes, contundentes, mas o Senhor, ele quer trazer uma saída e um escape para nós, e ele vai fazer isso através de um homem que tinha um coração de rei e um coração paternal também. Ainda que na sua família ele tivesse falhado muito, mas havia em Davi uma paternidade, um homem forte para tirar pessoas de lugares de sepultura. Amém? Aí vamos lá. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas, um se chamava Daá e outro se chamava Recabe. E aí, o que aconteceu? Dos filhos, um era filho de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinha fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul
e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então veja aqui está falando que quando ele era da idade de 5 anos, chegaram algumas notícias. Quais foram as notícias? As notícias da morte de Saul, o avô, rei daquele povo, e as notícias da morte de Jonatas, que era pai daquele menino e o sucessor direto, não é, do reinado de Saul. Então a ama o toma nos braços, vai fugir e cai. E quebra ali os 2 pés de Mefibosete. Então, o que acontece, amados? Pensa aí na sua situação, na minha situação, temos que pensar onde foi que tomamos tombos tão terríveis que aquilo mudou a nossa identidade, porque é disso que estamos tratando, identidades distorcidas. Eu, por exemplo, tive a minha mãe assassinada pelo meu pai, mas isso não marcou a minha identidade, pelo contrário, para o mal. Marcou a minha identidade para o bem, de ver o Espírito Santo Consolador trabalhando tão tremendamente da minha vida que até hoje eu não tenho nenhum sentimento de dor em relação à minha mãe. Deus verdadeiramente me anestesiou, ele não me alienou de nada. Sei certinho, foi uma tragédia, ela estava morta, foi eu que achei. Tem um monte de detalhes que eu posso me lembrar e pode apertar assim, ó. Não tem dor, porque Deus me anestesiou. Eu tive um encontro ali com o Espírito Santo Consolador. E aquilo que seria para ser uma tragédia para a minha vida, que poderia ter me levado para as águas da sepultura com muita facilidade, o Senhor colocou uma cerca de proteção a meu favor. Então, é exatamente disso que eu estou falando, de circunstâncias de perdas, de tragédias, de coisas terríveis que possam ter acontecido na sua vida ou nas nossas vidas, que levaram aquilo que era a nossa alma, a nossa identidade para lugares de sepultura. E isso fez com que a nossa identidade fosse distorcida, sobreposta por aquele ambiente de tragédia. Então, eu posso falar que as atitudes do meu pai para com as mulheres, isso sim me sobrepôs, isso sim me marcou, isso sim fez com que a minha vida caminhasse para um lugar de dor e de sofrimento, de não ter nenhuma confiança nos homens, vamos colocar assim. Por quê? Porque meu pai foi esse tipo de pessoa. Então, já havia uma marca de quem era o meu pai dentro de mim e como os homens poderiam se comportar. Então, isso trouxe um afastamento. O que eu posso fazer para me manter segura daquilo que são os homens, porque o meu pai tinha aquele comportamento de traição, um comportamento extremamente promíscuo e que machucou demais o meu coração. Então, a iniquidade do meu pai tinha se transformado numa iniquidade dentro de mim. Por que iniquidade? Porque eu vivia a minha vida toda me defendendo daquilo que poderia ser o homem. Então, amados, é desse tipo de manifestação que estamos falando. É uma perda, uma dor, uma traição, algo que colocou morte na tua vida. Então, tem pessoas, nós conhecemos pessoas que perderam um filho. E esses dias meu esposo viu na rua, ele fala, aquela mulher está no ambiente de sepultura, porque ela perdeu o filho. E ela não conseguiu o filho deixar o filho ir. Ela está segurando o filho morto ainda. E, logicamente, a morte se espalhou por ela toda. E ela está vivendo ambientes de sepultura, porque está agarrada à morte do filho. Então, quantas vezes nós perdemos a mãe, perdemos o pai, perdemos alguém que é um referencial muito bom para as nossas vidas, que é o nosso amparo. Assim, eu achava que eu ia sofrer muito com a morte da minha mãe, porque eu amava muito, era meu ídolo, vamos colocar assim. E Deus não permitiu. Mas quantas pessoas têm o seu ídolo e Deus permite que aquele sofrimento venha? Agora, então, eu quero só fazer uma parte. Deus, ele tem um propósito para tudo aquilo que ele permite. Se ele está permitindo que você sofra qualquer tipo de dor por uma tragédia que você viveu e não permitiu que eu sofresse essa dor, é porque ele não tem propósito na minha vida de eu sofrer aquele tipo de dor. Mas eu sofri outros tipos de dores, e essas dores estão sendo usadas para curar as pessoas. Então, procure se ajustar ao propósito de Deus na sua vida, e não tê-lo como injusto. Ah, o Senhor fez isso para ela e não fez para mim. Por quê? Porque o Senhor tem propósito. Nenhuma das dores que passamos são dores aleatórias. O Senhor, ele permite porque ele tem um propósito. E o propósito sempre vai ser
nos curar e mostrar o poder dele para nós, porque às vezes precisamos de uma marca exatamente no lugar daquela ferida, e depois também as nossas feridas vão sarar as pessoas. Então, voltando aqui, o pastor Alexandre vai falar. Uma coisa que a gente fica facilmente sobreposto é quando a gente já tem algo considerado favas contadas. Aquele negócio ali, ele já é meu, já está tudo certo, já está prometido, já está desenhado, não tem o que acontecer. Então, Mefibosete, o que que ele tinha? Ele tinha um pai, que era um príncipe, ele tinha um avô, que era rei, ele era tratado como tal. Então, na cabecinha dele, embora uma criança, já tinha um destino traçado, ele já sabia quem ele era, ele poderia projetar o seu futuro dentro de um reinado. Só que, de repente, as notícias começam a chegar, uma atrás da outra, e chega a morte do pai e do avô, e logo depois ele é derrubado pela ama e quebra ambas as pernas. Ou seja, aquilo que aconteceu no mundo espiritual, que foi perder o avô e o pai, foi perder o rei e o príncipe, foi perder o governo, aconteceu literalmente depois na terra. Aquilo já veio, aquilo que ele sentiu por dentro, aquela perda, quando abalou por dentro, automaticamente aquilo aconteceu, porque foi interrompida uma caminhada. Sim. Quebrar as pernas dele ali é exatamente isso, foi interrompida uma caminhada. Mefibosete, a sua caminhada seria uma, agora vai ser outra. Você está impedido de caminhar do jeito que você pensava, do jeito que as pessoas falavam. Você não é mais aquilo. E às vezes existem marcas muito profundas dentro da nossa vida, em ministério, em casamento, em relacionamentos com filho, com um amigo, com um sócio, com marido, com um pastor, pessoas, coisas assim que já estava tudo certo, já estava tudo pronto. Mas de repente uma morte se levanta do nada e você vê então tudo aquilo desmoronar ao mesmo tempo. E aí aquilo que você sente por dentro, daqui a pouco materializa por fora. E a sua caminhada ela é interrompida. Você se sente hoje ainda com essas pernas quebradas. Você ainda se sente num lugar de isolamento, como foi ali morar Mefibosete, você se sente fora de um contexto, as pessoas te olham meio atravessado, agora você já não recebe mais olhares e mimos e dengos de um príncipezinho, mas você agora já recebe um olhar de desprezo. Coitado, perdeu o pai, perdeu o avô e ainda quebrou as pernas. Tadinho. Tinha tudo para dar certo. Olha que dó. Talvez nós estejamos dentro desse ambiente em algumas áreas da nossa vida. Olham para nós e falam: olha, tinha tudo para dar certo. O pai trabalhava no ramo, ele trabalhou no ramo, sabia trabalhar, fazer as coisas, mas não deu certo. Não conseguiu romper na vida financeira, trabalhou tanto. Então pode ter uma marca sobre a minha vida, nessa área, por exemplo, comercial, que o diabo luta até hoje muito na minha mente, nesse aspecto. Porque é exatamente esse tipo de visitação que ele quer trazer para me levar para um lugar de isolamento, para a força que eu empreendi, pelo tanto que nós trabalhamos, por tudo que nós sabemos fazer e temos a nossa história aí, e ter chegado num resultado bem inferior àquilo que nós poderíamos ter chegado na vida financeira. Esses dias o meu filho teve uma atitude assim muito bonita, ele comprou uma maquininha de moer carne dessas domésticas, que até ele comprou umas carnes, falou, eu queria moer e tal. Eu falei, cara, compra uma pequenininha doméstica e tal. Aí ele comprou uma maquininha lá, custa 200 e poucos reais. Aí ele moeu as carnes para fazer os hambúrgueres, as coisas dele. Aí ele me mandou um áudio para mim e para a mãe dele. Ele falou assim, pai, mãe, eu quero agradecer vocês por eu ter trabalhado desde pequeno, por vocês ter me ensinado a trabalhar, por eu saber mexer com essa máquina, saber moer essa carne, saber temperar isso, fazer isso, porque além desse ramo, desse trabalho que nós tivemos em açougue, em mercado, ter nos sustentado, ainda nós saímos com um aprendizado, que isso está ajudando agora até eu administrar a minha vida agora como casado, porque isso aqui me ajuda,
porque ele me traz um custo bem baixo dentro daquilo que eu consumo, que eu vou poder fazer com essa máquina. Então, muito obrigado pelo aprendizado e por tudo que isso representou na minha vida. Glória a Deus. Excelente. Chorei, agradeci, foi uma bênção ele ter visto isso, é um consolo, mas, na verdade, sempre o adversário tenta lançar alguma coisa. Agora deu uma boa diminuída, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu passei por guerras terríveis. Por quê? Você já tinha um pensamento, cara, eu sei trabalhar, vou fazer isso aqui, vou chegar em tal lugar. Não numa presunção, não numa invencionice, mas em algo palpável. Aquilo que você projetou na tua vida não foi uma invencionice. Dentro do seu casamento, tinha tudo para você chegar em um lugar. E a rota foi totalmente desviada. Dentro do seu ministério, você tinha tudo para chegar naquele lugar. Você tem chamada, você ama as almas, você é uma evangelista, uma pastora, você prega, você tem uma marca do céu e você sabe que você tem essa marca do céu. Mas, de repente, você se vê sempre num lugar de isolamento. Sempre num lugar onde você cruza com um e com o outro na sua cidade, como eu cruzo aqui na minha, as pessoas olham, e eu não sei se é a minha imaginação ou se realmente as pessoas pensam, puxa, poderia estar dentro do mercado dele, agora está aqui comprando. Pode ser setas que o diabo lança na minha vida, mas pode ser coisas que as pessoas pensam mesmo. E talvez na parte ministerial a mesma coisa, a gente escuta falar algumas coisas. Ah, mas a igreja deles só tem esse tanto de gente? Ah, mas não estão pastoreando mais? Ah, mas você não é pastor? Aonde você está pastoreando? Ah, mas você não é isso? Por que que você não está aqui? Então, na vida ministerial, tinha já um algo determinado, como na vida de Mefibosete. Cara, esse menino vai estourar. O que tinha para dar errado na vida dele? Nada. Se você olhar naturalmente, não tinha nada para dar errado. Era para ele ser um rei, provavelmente, ou pelo menos um príncipe aí, e ficar tranquilo financeiramente, de status, de tudo. Só que, de repente, o mundo dele virou de ponta cabeça. Sim. E ele fica sobreposto por aquelas mortes, e ele fica sobreposto por aquela queda, e depois ele fica sobreposto por aquele isolamento. Então, perceba que mortes, acontecimentos, coisas, rotas mudadas, lugares que você passa a viver, isso tudo pode ficar sobre as nossas vidas, nos sobrepondo e massacrando, ou tampando, ou sufocando aquilo que é de Deus. Ele vai trazendo aquilo. Então, na minha vida e na tua vida, eu quero te convidar hoje, aquilo que você falava assim, pastor, isso aqui, ó, eu tinha certeza absoluta. Então, nós vamos tratar, pensa bem nisso hoje, depois eu quero orar no final, especificamente nisso. Pastor, nisso aqui eu tinha certeza absoluta. Então, até daqui a pouquinho você vai pensar nisso, não precisa falar, não precisa fazer nada, a não ser que você queira. Se você quiser, você dá um sinal aí para você poder falar. Mas se você não quiser, eu só quero que você pense na sua vida aí. Pastor, na minha vida financeira, eu tinha uma rota já certinha, mas foi tudo embora e eu fiquei sobreposto por essa marca. Ó, na minha vida ministerial tinha uma rota já, estava tudo certo, não tinha, e eu fiquei. E no final eu quero orar para que você saia desses ambientes, para que você seja tirado desses lugares, para que você perceba que agora tem uma nova rota sendo traçada para você em Cristo e que você não pode perder essa visitação. Porque quando Mefibosete foi chamado ao palácio, e quando ele se assenta naquela mesa, Davi estava traçando a rota novamente para ele. E ele não aceitou. Ele perdeu a visitação. Ele teve os bens restituídos, ele teve um monte de coisa que foram restauradas, mas ele não consegue. O homem Mefibosete não consegue mais reagir. Ele ficou tanto tempo no isolamento, ele ficou tanto tempo silenciado, ele ficou tanto tempo sobreposto pelas dores, amarguras, traumas e a perda daquelas favas contadas, que ele não consegue mais voltar, ele não tem mais fôlego para retomar. E talvez hoje você fale assim, pastor, eu estou tão cansada que mesmo que chegar a minha vez, eu não tenho fôlego. Você vai ter fôlego em nome de Jesus. Vai chegar a tua vez, Deus vai restituir isso e você vai ter força, vai ter fôlego para se levantar. Você vai sair desse lugar. Não só chegar à tua porta, mas você perder a visitação. Não somente bater à tua porta aquilo que você
ficou esperando por tanto tempo aquilo que já era seu, foi levado embora e agora está voltando e você perder isso. Em nome de Jesus, você vai ter força, ânimo, graça, garra, fé para falar agora, então eu vou executar isso. Agora chegou a minha hora. Então aquilo que foi levado embora de alguma forma, você vai poder acessar isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Então depois, no final, eu vou orar por você. Vai pensando nisso aí. Então, amados, dentro disso que o pastor Alexandre falou, vamos pegar, por exemplo, pessoas que o pai e a mãe, né, havia uma família estável, e de repente, toque, 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 bate o divórcio à porta. Aí pai para um lado, mãe para o outro. Você que era a princesinha, ou era o príncipe daquele casal, passou a estar um dia na casa de um dia na casa de outro. Você não sabia mais, não tinha mais segurança, porque hoje nós vemos as criancinhas daqui do ministério, a Sarinha e o Samuel, nós percebemos quanto é importante a figura da mãe, que é a Val, e o Diego. Como é importante para eles. Eles sempre se remetem a eles sempre procuram eles. É o mundo deles. Então, uma tem 5 aninhos, o outro tem 8 aninhos. Então, o que acontece? Já pensou essa menininha agora tão apegada com a mãe, ela vem aqui no culto, ela deita no colo da mãe e dorme naquele aconchego, não é? Naquela coisa tão tremenda. Aí, de repente, e ela tem aquela confiança que ela vai chegar em casa e o pai Diego está lá. Meu pai Diego é assim, assim, assim. Ele fala isso, ela fala aquilo. Então, é a circunstância da casa que traz ou não segurança para aquela criança. E, de repente, há uma ruptura no relacionamento dos dois. E ninguém pensa, vamos colocar assim, não é? Naquelas crianças. E aí acaba se separando. Então, sabemos que tem relacionamentos abusivos, relacionamentos de violência, que às vezes, né, a mulher decide separar. Não estou julgando aqui ninguém, amados. Só estou falando daquilo que às vezes é consequência para aquela criança tão pititica que estava ali no meio e aquilo marcou. Porque uma das primeiras coisas que ela vai pensar é: eu não fui suficientemente boa para segurar o meu pai e minha mãe junto. Então, o problema está em mim. E a partir disso, ela cresce com a identidade dela já deturpada, distorcida. Então, é esse tipo de situação as quais nós estamos trazendo aqui. É nessa manifestação que nós queremos que o Senhor Jesus entre com potência para tirar essa sobreposição de uma identidade distorcida por um circunstancial que te marcou. Às vezes um acidente onde se perdeu alguém, às vezes um acidente que você perdeu parte da sua identidade porque você ficou desprotegida e você ficou muito tempo naquele lugar. Eu vi um testemunho de uma vez que a pessoa ficou presa ali no banco. Eu li no livro, né, um manual de libertação. Ela ficou presa ali naquele banco por tanto tempo e depois ela começou a ter comportamentos de acordo com aquela situação do acidente. Por quê? Porque a alma dela fragmentou e o adversário pegou um pedaço daquela alma e ela reagia de acordo com aquela circunstância que ela estava. Né, que ela foi submetida por um tempo, então um sentimento de desproteção, de pânico e medo por conta de um acidente, e aquilo gerenciava toda a identidade dela. É dessas circunstâncias que estamos falando, coisas traumáticas que vieram gerenciar a nossa vida, e agora nós temos uma resposta, uma reação que não é legítima para a ação que recebemos. Então, veja, não por que estou falando que não é legítima? Porque dentro daquilo que Davi teve de entendimento da parte de Deus, olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, disse Davi, segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Eu quero usar de bondade para com ele. A casa é de Saul, mas ele tem aliança com Jonatas, por amor de Jonatas. Ele tem aliança. Então ele fala: tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade? Então, o que ele vai trazer para Mefibosete quando ele manda chamá-lo através de Ziba? Ele quer trazer a bondade dele e ele não consegue receber essa bondade. Ele só consegue enxergar os seus próprios aleijões, a sua própria manifestação de perda, de dores, de morte. Ele continua naquele lugar terrível, não é? Então, o que nós vamos ver aqui, ó, Mefibosete, ouvindo, eu já tinha lido essa aqui, né? Então, circunstâncias e perdas nós colocamos como uma sobreposição.
Aí Davi, então o rei, ele tem condição de tirar as nossas vidas desses lugares de dor. E é exatamente isso que nós queremos falar hoje. Nós tivemos ali um momento de nós mesmos, tivemos um momento do Pai, arrancar as nossas vidas dos lugares, você mesmo assumir a sua identidade de pai, não é? E a terceira manifestação de saída para as nossas identidades distorcidas pela sobreposição é justamente assumirmos que Jesus, ele é rei e ele tem aliança conosco. Deus, ele é o Senhor das nossas vidas. E Davi fala, veja aqui, Davi como Deus e Jonatas como Jesus Cristo, numa tipologia. Tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de beneficência porque eu tenho aliança com Jonatas? Quem é filho da aliança, como Mefibosete o era, consegue sentar-se novamente à presença do rei. Veja bem, lá para o capítulo 21 de 2 Samuel, vai haver um evento muito interessante. E ali nós vemos mais 7 pessoas que são da descendência de Saul. E ninguém deles recebe o benefício de assentar-se à mesa junto com Davi. Muito pelo contrário, os 2 filhos de Rispa, que eram apenas filhos de Saul, morreram enforcados. 5 netos de Saul, que também não tinham nada a ver com Jonatas, também morreram enforcados. Então, Deus está falando, aqueles que estão fora da aliança têm o seu próprio destino. Mas você que é meu filho, minha filha, venha para a mesa da comunhão. Lance fora as marcas, as dores, as feridas. Deixe eu colocar os teus aleijões embaixo da minha mesa de comunhão com você. Porque o meu sangue, que é o Jonatas, Jesus, vai colocar sobre a sua vida uma nova maneira de caminhar. Enquanto você está assentado na mesa da proposição, aliás, na mesa da propiciação, que é o próprio Cristo, você vai recebendo coisas novas do nosso Deus, você vai se alimentando da verdade, porque ali, aquela mesa, é uma representação de todos aqueles, de todos os utensílios que haviam no Santo dos Santos e no lugar santo. Ali, Davi representava a própria presença de Deus, na qual, pelo véu que fora rasgado numa tipologia de Jonatas, aquele menino poderia receber a vida de Deus e sair daquele lugar, porque ele chamou a mesa de comunhão. Ele não falou, você vai dormir no quarto do rei, você não vai andar com o cavalo real do rei, você não vai liderar as tropas do rei. Ele falou, você vai sentar-se à minha mesa. E a partir da comunhão que você tiver comigo, você vai se posicionar à mesa por causa da sobreexposição. Certo? Eu creio nisso. Então, quer dizer, muito boa essa colocação da nossa irmã missionária Geni. Provavelmente ele não conseguia suportar os horários de reprovação daqueles que estão à mesa. Querido, querida, nós vamos precisar aprender a conviver com a inveja, porque ainda que deslocados, não é? Nós nos sentamos deslocados da mesa de comunhão, Deus preparou um lugar para nós, a mesa dele. Preparas para mim uma mesa. É isso que o Senhor tem para nós. Então, ele está falando, essa mesa é uma mesa de comunhão, é uma mesa de amizade, é uma mesa de aliança, é uma mesa onde eu fui te buscar onde você estava. Sabe, amados, e uma das coisas muito interessantes que acontece na vida de Mefibosete é que o trauma dele era tão grande porque nessa casa onde ele estava havia provisão. Ele foi para a casa de Maquir. Maquir era um dos sustentadores da própria mesa de Saul. E depois ele foi sustentador da mesa de Davi. Ele era um homem abastado, um homem rico. Então, aquilo que ele colocava à disposição de Mefibosete poderia sustentá-lo e levá-lo a um lugar onde ele tivesse a sua identidade restaurada. Mas o problema é que a ambiência do lugar onde Mefibosete morava, essa era complicada. Ainda que ele tivesse provisão à mesa, ainda que ele tivesse provisão à mesa, o lugar onde ele estava chamava Lodebar. Lodebar quer dizer sem palavras, lugar de silêncio, e quer dizer também sem pasto. Então, por mais que ele pudesse se alimentar daquela comida, era apenas uma comida da terra. E eu creio que, provavelmente, quando ele entrou na presença de Davi, aquela ausência de palavras de bondade, não conseguiram encontrar pouso no ouvido de Mefibosete, porquanto já estava surdo, espiritualmente falando.
Ele achou que aquilo era uma mesa, como uma mesa de Maquir, uma mesa qualquer. Só que por trás das palavras de Davi, o ambiente era outro, a frequência era outra, a própria bondade de Deus, em aliança com Jonatas barra Jesus, é que estava chamando. E ele não conseguiu discernir a voz do Senhor por conta do seu ouvido já estar cheio das águas de morte. Então, hoje, querido, hoje, querida, é dia de nós pedirmos para Deus secar as águas de morte, para que as águas da vida entrem nos nossos ouvidos e nós possamos ter os nossos ouvidos sarados para ouvirmos perfeitamente a voz do Senhor e falava: ei, eu coloco na tua presença agora as comidas reais. Maquir tinha comida sim para você, mas você estava num ambiente de isolamento e de morte. Agora eu te chamei para o centro, te chamei para a minha mesa. Eu preparei uma mesa para você. Deixa o teu cálice transbordar. Deixa eu ungir a tua cabeça com óleo. Davi, amados, ele confiava que Mefibosete tinha feito uma escolha de caminhar com ele. Só que Davi, daqui a pouco, tem que enfrentar o seu filho Absalão. E onde estava Mefibosete? Estava na sua casa e não conseguia sair daquele lugar de esconderijo para se ajuntar ao rei Davi, para se colocar debaixo do ombro de Davi e falar para Davi: Davi, eu estou aqui com você. Posso não servir para muita coisa, mas eu quero honrar a aliança que eu tenho com você. Às vezes, amados, ministerialmente nós estamos assim. Deus já nos tirou daquele lugar onde tinha só uma comida e a ausência de palavra nos deixávamos inanimados para as obras do Senhor. Aí Deus te coloca num lugar onde tem mesa de comunhão para você se alimentar da palavra de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, e mesmo assim, quando chega a hora de sair à guerra, para ajudar Davi nas suas dificuldades, ou ajudar o próprio Deus, entre aspas, nas dificuldades que ele tem, nas guerras que Deus tem, aí nós ficamos em casa e falamos para Deus: eu fiquei lá no meu ritual, eu não aparei a minha barba, eu não arrumei o meu cabelo, nós estamos ainda nos rituais religiosos. Mefibosete quis se apresentar com isso diante de Davi. Davi falou para ele: cala, você ainda fala dessas coisas? Não quero ouvir isso. Eu queria que você tivesse saído comigo. Ah, mas eu sou aleijado diante dos pés, de ambos os pés. Mas tinha o jumento, tinha os animais para que se cavalgassem. Muitas pessoas, com certeza, devem ter ido com seus jumentos, com seus animais de carga. E por que Mefibosete não poderia ir? Então, nós entendemos que nessa passagem tem uma trama de Ziba por trás para deixar Mefibosete com uma imagem ruim diante dos olhos de Davi. Mas justamente porque ele não se posicionou, ele foi omisso e foi deixando as coisas serem levadas de acordo com aquilo que o destino levava. Nós não. Nós somos aqueles que colocamos o nosso destino debaixo do nosso próprio entendimento e destino profético que já temos da parte de Deus. Amém? Pastor Alexandre vai falar um pouquinho. Um pouquinho, não sei. Se nós olharmos essa fala de Davi, às vezes a gente fala assim: puxa, que rei insensível. Mefibosete falando assim: eu vou fazer a barba, vou arrumar não sei o que. Ele fala assim: para com essas conversas, essas desculpas. E a gente vai olhar para os aleijões de Mefibosete, para as limitações físicas dele. E Davi estava olhando para aquilo que ele já tinha liberado para Mefibosete no mundo espiritual. Falou: cara, eu já te dei autoridade, você já está comigo, já te assentei à minha mesa. Rompa com essa parte física e entre naquilo que eu já preparei para você. Então, talvez a minha vida e a sua vida, nós nos sentimos afrontados quando o nosso rei fala: viu, você está falando disso ainda? Você está nesse lugar ainda? Você está enroscado nisso ainda? Porque nós temos muitas vezes prazer de apresentar as nossas dores, aleijões, dificuldades, problemas diante do Senhor. Uma barba para aparar, um cabelo para cortar, algo que parece ter uma aparência, algo que parece assim: não, mas eu não ia apresentar-se de qualquer forma. Davi está falando: cara, para de inventar moda. Só se apresenta. Só faz aquilo que eu já liberei para você fazer. Não fique se eximindo da responsabilidade que agora é sua, porque a minha parte como rei eu já fiz. Agora, se você não assumir isso, nada vai acontecer, como nada aconteceu. Então, na minha vida e na tua vida, existem coisas que o Senhor Jesus Cristo está nos liberando, está nos apoiando, está nos autorizando, nos visitando, e nós continuamos levantando desculpas. Nós continuamos a falar: não, mas é porque o senhor viu, né? Quando aconteceu aquilo,
o senhor lembra, né? O senhor sabe, né? Senhor, agora eu preciso me recompor aqui. Não, vamos. Eu estou te esperando. É para você estar na batalha. Você está atrasada, você está atrasado. Eu tenho já algo preparado para você. E nós insistimos em apresentar ao rei as nossas limitações da terra. E o rei insiste em apresentar para nós as liberações do céu. E aí nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer. Porque agora na tua vida e na minha vida, as coisas estão disponíveis. Agora eu vou querer, você vai querer, como nós vamos fazer? Porque nós ficamos sempre enroscados nas mesmas coisas muitas vezes. As nossas argumentações, elas são de uma alma ferida, de uma mente ferida, de uma mente sobreposta, de uma alma totalmente desconectada daquilo que Deus está fazendo. Mefibosete estava totalmente desconectado daquilo que Davi estava fazendo. E Davi se irrita com essa fala, ele está irritado. E então nós temos que entender que aquilo que nós vamos fazer, ele vai trazer um ambiente de desgosto para o nosso Deus, no sentido assim, eu preparei isso para você. Você fala disso ainda? O que Davi estava falando? Você tá enroscado nesse lugar ainda? Você não percebeu a minha visitação? Você não se atentou à mesa que você se assentou? Você não percebeu quem está te liberando, te aprovando? Você está ainda lá na morte do rei velho? Quando o rei novo, quando quem está reinando de verdade está falando para você, você pode se assentar na minha mesa todos os dias como um dos meus filhos? Então nós vamos precisar remover a morte daquele rei que falhou, que morreu, que deu problema, que te prometeu e não cumpriu, ou que qualquer coisa que aconteceu daquele rei que estava na tua vida. Sim. Ah, mas meu marido me prometeu e fez tudo ao contrário, mas agora o Senhor Jesus está falando assim, eu sento na minha mesa, eu vou refazer isso daí. Sim. E nós continuamos a falar, não, meu marido, esquece o marido, ele já não fez. Ele já foi embora, ele já morreu, ou ele está na tua casa, mas não está operando. Agora Jesus está falando, eu sou o teu marido. Eu vou operar, eu vou fazer isso acontecer. Ele sabe que o teu marido falhou. Ele sabe que a tua esposa falhou. Ele sabe que você mesmo falhou. Que você não conseguiu pôr em prática aquilo que era para fazer. Mas e agora? Acabou tudo? Não. O rei está falando assim, senta aqui na mesa, esconde os teus aleijões embaixo da mesa, conversa comigo, olha no meu olho, come da minha comida, se levante e vai fazer o que você tem para fazer. Cumpra o teu chamado nessa terra. Aleluia. Davi estava trazendo um ambiente para Mefibosete cumprir o chamado dele nessa terra. E Mefibosete não entendeu isso. Na idade que eu estou, na idade que você está, o Senhor Jesus Cristo está trazendo um ambiente propício para que cumpramos o nosso chamamento nessa terra, para que cumpramos o nosso ministério, a nossa chamada, a nossa vida financeira, no casamento, no ministério, em qualquer área que seja que você foi interrompido no processo natural, naquilo que já estava pronto para você fazer. Mas agora o Senhor Jesus Cristo está falando, Will, você tem noção na mesa que você se assentou? Você tem noção quem te mandou chamar? Então para de dar desculpa. Para de falar coisas que que não vai ter proveito. Davi estava falando, Mefibosete, esse assunto não vai te levar a lugar nenhum. Sim. Só vai te levar de volta para o isolamento. Sim. Agora você vai ter bens materiais, porque eu restituí os teus bens, você vai ter mas você vai continuar ferido do mesmo jeito. Mefibosete não se deixou sarar. Verdade. E o Senhor Jesus Cristo está nos convidando hoje, deixa eu te sarar. Deixa eu te curar de uma vez por todas, deixa eu te levar para frente, a te tirar dessa situação mais curada, restaurada, inteira, avivada, íntegra. Deixa eu te fazer de novo, deixa eu te visitar e fazer com que os teus pés, ainda que as tuas pernas sejam tortas, você por dentro esteja inteiro. Deixa eu te sarar. Permita a minha visitação, creia na minha visitação, receba a minha visitação. Porque às vezes isso que está chegando na tua vida é uma resposta de oração que nós estamos jogando fora. Às vezes você clamou por tanto tempo, Senhor, eu preciso de uma restituição, eu quero uma restauração, eu quero. Nós não sabemos o que Mefibosete falava lá com Deus no seu interior. Nós não sabemos o que ele chorou das mortes do pai, do avô, do príncipe que ele não era mais. Podia ter um choro diante de Deus. Tinha uma aliança de Davi com Jonatas, sim, mas também podia ter um choro, uma súplica, um clamor de Mefibosete diante do Senhor. E quando Deus responde isso tudo, ele perde a visitação. Porque talvez ele tenha traçado uma forma
de sair daquilo à sua maneira. E Deus está falando, viu, eu posso agir da minha maneira? Você me dá licença? Porque agora você não vai nem desfrutar daquilo que era já as favas contadas do passado, porque você já perdeu, e agora você traçou um jeito de você sair disso que também não vai acontecer, e eu estou apresentando desse jeito. Dá para você assumir? Dá para você fluir nisso aqui que eu estou fazendo? Porque afinal de contas, eu não sei se você lembra, mas eu sou Deus. E eu sei o melhor jeito de trazer a solução para a tua vida. Pare de ser Deus da tua vida. Pare de querer orar a Deus, mas você mesma tem a solução. Pede ao Senhor, mas eu sei o melhor para mim. Não, sentar à mesa aqui para mim não deu certo. Eu quero outra coisa. Nós vamos ter que decidir, ou nós vamos crer que a saída e a resposta que Deus está nos trazendo é a resposta da nossa oração, ou você continua a sua vida e fica lá no isolamento com a perna torta, sem nada. Nós vamos ter que decidir quem é Deus. Porque nós estamos sendo muito Deus. Na verdade, Deus está falando, viu? Mire-se na sua insignificância. Por favor, reconheça a minha grandeza. Reconheça quem é Deus nessa história. Davi estava falando para ele, viu? Quem é rei aqui? Quem que manda nesse negócio? Quem que decreta? Quem que determina? Se eu falei que você está na minha mesa, que você vai comer aqui todos os dias e que você é como um dos meus filhos e que você está liberado para avançar, para de dar desculpa agora. Para de querer reinar num lugar de fracasso, você já tem um lugar de sucesso para reinar, Aleluia. que eu te estabeleci. O fracasso você já tinha, você não precisava de mim. Mas eu cheguei para justamente te trazer uma rota diferenciada. O fracasso você já tem, irmã. O fracasso eu já tenho. Para que nós estamos orando? Para quando chega a solução, falar, ah, não, Senhor, assim não. É muita coisa para mim, ou é pouca coisa para mim, ou eu quero de outro jeito. Entenda que Ele é Deus, Ele é Senhor, é Ele que manda e é Ele que sabe como vai funcionar. Tira a tua linda mãozinha disso e deixa Deus operar da forma dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a passagem dos argumentos de Mefibosete. Amados, se eu falei aqui que ele cortou o cabelo e aparou a barba, é o contrário. Ele chega e fala para Davi, ó, eu não aparei meu cabelo, eu não aparei a minha barba, em sinal de luto, não é? Porque o meu rei estava em guerra e Davi vai ter uma reação aqui. Porque vamos ver o discurso de Mefibosete. Veja se não é igual o nosso discurso, de cheio de desculpa, argumentações, e, na verdade, estamos com dó da nossa ferida. Sabe, foi bem essa palavra que eu escrevi aqui, olha. Pare de ter dó de suas feridas. Então, às vezes, estamos tão machucados pelo tamanho da nossa ferida que estamos vitimizados, estamos no coitadismo, estamos com dó das nossas feridas que foram feitas. Não subestimamos nenhuma delas, não é? Mas estamos falando, o posicionamento em relação a elas é nossa responsabilidade, amém? Veja aqui, está em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, esse lhe disse: Por que não foste comigo, Mefibosete? Então, qual era a expectativa do rei? Tem um salmo que fala: Quem se ajuntará comigo diante dos meus adversários? É uma expectativa do coração de Deus que nós nos ajuntemos com ele no dia do adversário contra ele. E aí Mefibosete responde: Ó Senhor rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: abardarei um jumento e montarei para ir com o meu rei, pois o teu servo é coxo. Ele falou: Olha, o meu servo me enganou. Então, de certo, ele deveria ter outros servos e ele precisaria ter se posicionado com maior veemência. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Então, o que acontece aqui? As justificativas para a nossa paralisia espiritual. E com palavras de elogios a quem verdadeiramente é Deus. Então, Deus, como foi na vida de Moisés, por exemplo, Deus ia tirando barreiras e Moisés ia colocando barreiras, até que Deus se irrita com Moisés. Não é? Ele fala, Deus ficou irritado com Moisés e falou, tá bem, então vou chamar o teu irmão.
Mas, na verdade, nós não precisamos suscitar a ira do nosso Deus. Nós podemos verdadeiramente confiar que aquele que é um dos argumentos que Deus dá, não é? Aquele que fez a boca não vai saber ensinar a falar. Ah, eu sou pesado de língua, eu isso, eu aquilo. E Deus falou, bom, sou eu que estou te comissionando. Então, nós damos desculpas para as nossas fragilidades, achando que as nossas fragilidades são impedimentos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, pare de olhar para a sua condição social, pare de olhar para o seu entendimento. Ah, eu fiz até a 3ª série. Ah, para de olhar para isso. Deus não está ocupado com isso. Ele tem um entendimento que vem da sua própria fonte. Aquele que criou os céus e a terra está te chamando. Pare de subestimar o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Sabe o que é isso? É orgulho. Isso aí não é humildade, isso é orgulho. Porque se nós estivéssemos na personalidade que temos de recusar o chamado de Deus porque temos limitações, se nós não tivéssemos limitações, sabe o que ia acontecer com a gente? A gente ia querer fazer a obra de Deus na soberba, porque eu tenho, eu posso, eu estou cheio, eu sei, eu estudei, eu tenho uma mente brilhante, eu tenho uma mente sábia, eu tenho uma mente isso e aquilo, e Deus não vai contar com a sua mente brilhante mesmo, porque tudo quanto nós temos de acadêmico, tudo que temos dessa terra precisa ir para a cruz. Não tem nada que tenhamos no natural que não tenha que morrer. Então, não adianta a tua capacitação para você se firmar e confiar nela. Adianta a fé que nós temos, que Cristo nos restaura poderosamente, em nome de Jesus, amém? E a referência do mente brilhante não tem nada a ver com a sua, em nome de Jesus. Aí depois, aí falou, demais disso, ele falsamente me acusou, a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Ah, eu já falei isso. Porque toda a casa de meu pai não eram senão homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste o teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Olha que palavra mais horrível que ele falou. Ele falou que todos os homens da casa do pai dele eram dignos de morte. Aí isso vai e fere o coração do rei, que ele era, no caso, aliançado com Jonatas, o pai dele. Jonatas não era digno de morte. Então, aqui ele está falando, o que eu poderia clamar ao rei? Mas foi o rei que chamou, mandá-lo por a mesa. É a mesma coisa de nós nos levantarmos contra o sacrifício de Cristo e achar que Jesus fez errado a escolha dele. O que eu posso falar agora para o Senhor? Eu sou tão coitadinho. Que aliança que é essa que Jesus vai querer sustentá-la diante de Deus? Porque, na verdade, era todo mundo digno de morte. Veja o que estamos falando, estamos desmerecendo o sacrifício da cruz para ficar no nosso vitimismo, para ficar no nosso coitadismo, para dar desculpa à nossa covardia ou ao nosso comodismo. Deus está falando, saia desse lugar agora, porque eu tenho coisas para dar para você. Observa que pelo discurso desse homem, o discurso de Mefibosete, ele tem a herança dele repartida com aquele que lhe era por adversário. Isso é muito sério. Por conta do vitimismo e do coitadismo, nós estamos colocando o nosso destino profético nas mãos do adversário. E ele vai dar uma bocada, uma bocanhada daquilo que é o nosso quinhão, e vai dividir isso pela metade. Não é brincadeira, amados. Aí depois ele fala, respondeu-lhe o rei, por que ainda falas dos teus negócios? Porque você está ocupado com aquilo que são as limitações tuas? Não fui eu o rei que te chamei? Você teria autoridade como príncipe para mandar Ziba para o lugar dele. Ziba era teu servo. E por que você deixou ele governar sobre você? Por que você deixou ele ser aquele que vinha trazer más notícias a teu respeito e você não se posicionou? O príncipe é você, não é Ziba. É isso que Jesus está falando. Às vezes nós deixamos o adversário trazer fuxico a nosso respeito e permitimos que aquilo avolume diante dos ouvidos de Jesus e não tomamos providência. Diante dos ouvidos de Deus e não tomamos providência. Então nós deveríamos ter dito, é isso que Ziba está falando, não sou eu, não. Eu não achei que a casa do meu pai era dessa maneira, não. Eu não falei isso que Ziba falou diante dos teus ouvidos. Eu não achei que agora era a oportunidade de eu ser o rei. Isso aí ele está mentindo. Eu não quero ser rei coisa nenhuma. Mas vai deixando a água passar na passividade. E continua no lugar sem som, no Lodebar, sem palavra, sem pasto, sem alimento. E Deus está falando, ei, eu tenho te dado alimento suficiente para você se posicionar contra os teus problemas. Pare de dar desculpas. Pare de ficar apiedado das dores que você sofreu. É tempo de sacudir o pó. Desperta, desperta.
Levanta, sacode o pó, quebra as cadeias. Isaías, deve ser 52, que fala a respeito disso. E aí depois, olha o que o rei diz para ele. Resolvo que repartas com Ziba as terras. Sabe aquelas conversas das pessoas que estão debaixo do evangélico mentiroso, aqueles jargões evangélicos? Olha o que esse homem fala. Disse Mefibosete ao rei, fique ele, muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz para sua casa. Ele é Deus, amados. Ele vai sempre voltar em paz para casa. Mas o que ele estava falando, e a sua parte, Mefibosete? E a parte que eu tive zelo de correr atrás de você. Os outros parentes de Saul morreram todos, e você não valoriza o que eu fiz por você. Por que você está jogando o que eu fiz fora? Por que você está jogando o meu sacrifício fora por causa das tuas dores? Observa que palavra terrível essa, fortaleza nas mentes, isso mesmo. Por isso que às vezes nós temos que fazer renúncias por repetição, porque são fortalezas, são camadas e camadas de pensamentos que se levantaram dentro de nós, e nós ficamos escondidos e exprimidos naqueles lugares, e aquelas paredes vão falar, você não é nada, você não é nada, você não é nada. Comece a fazer a renúncia de quem você é no Senhor agora. Comece a renunciar os pensamentos malignos que formaram essa barreira, na qual Deus deu uma identidade para nós, e nós preferimos ficar com formas de pensamentos distorcidos. Obrigada, irmã Geni, por nos ajudar a pregar. Então, é desse tipo de manifestação que Deus está falando. Esse homem teve uma visão totalmente equivocada. Ai, que bom que o senhor voltou em paz. Em paz eu volto, porque eu sou Deus. Agora, e quanto àquilo que eu propus para você? Você está exaltando o meu nome ou você está deixando o meu nome ir para a lama? Negligenciando o sacrifício que eu estou fazendo por você, negligenciando aquilo que Jonatas fez comigo em aliança comigo. Você será o rei e eu serei aquele que vai ser o seu segundo, disse Jonatas para Davi. Jonatas estava honrando Davi na visão que ele já tinha, tirou capa, tirou arma, tirou armadura e entregou tudo ali para Davi. E Davi fez uma aliança com ele, e essa aliança não foi uma aliança verbal apenas. Davi fez questão de cumpri-la, como Deus fez questão de cumprir. Haverá um que esmagará a cabeça da serpente, e ele enviou Jesus para esmagar a cabeça da serpente e nos fazer todos os aleijados da humanidade que aceitarem a Cristo, estão com a porta aberta para se assentarem à mesa. E aí chega agora, a hora de Deus nos usar, nós estamos, ai, eu tenho aleijões, ai, eu não fiz nada, né, com a minha barba, com os meus pés, eu não fiz nada, porque eu estava só esperando o senhor voltar em paz para a guerra. Eu creio que Deus põe a mão na cintura e falou, o quê? Eu estava esperando que você fosse útil. Esse tipo de pensamento, sabe que vai levar as nossas vidas a sermos filhos de Tabeal. Sabe o que é Tabeal? Bom para coisa nenhuma. Sabe o que é Tabeal? É filhos da inutilidade. É o que o adversário quer fazer com você e comigo. E nós estamos alimentando esse trono de distorção de personalidade por causa das dores, por causa do vitimismo, por causa da raiz de rejeição, das raízes de amargura. E o Senhor está falando para nós, ei, eu já destruí isso. Você não é filho da inutilidade. Para de acreditar na mentira de Satanás. Pare de se alimentar do que Ziba tem falado diante de mim, porque o meu ouvido é puro. Só que eu preciso de alguém que entre comigo em juízo e se justifique. Agora, cadê a sua voz diante do meu trono? Cadê a tua voz para falar, não, Senhor, eu quero essa aliança contigo, faz valer essa aliança com o que eu fiz, com o meu pai fez com o Senhor, que o meu Cristo fez com o Senhor, faz valer essa aliança. Até quando nós vamos ficar com pena da casa de Saul, como disse Deus para Samuel? Até quando, Samuel, meu rei, meu sacerdote, meu profeta, você vai ficar com pena da casa de Saul? Até quando? Eu já levantei um rei segundo o meu coração. E é você que está ouvindo essa palavra. Sou eu que estou ministrando, é meu esposo que está ministrando essa palavra. Somos nós que recebemos a aliança com Cristo. Até quando vocês vão deixar de governar e vão ficar presos à família de Saul, à casa de Saul? Aquilo que já foi descartado da minha presença. Até quando? Então, amados, entenda muito bem o que eu estou falando, que parece que traz uma confusão. Saul aqui, Saul ali, e o que é isso? Você vai entender, você está entendendo o que estamos falando.
Em nome de Jesus, nós precisamos nos levantar e fazer o sacrifício do Cristo vivo valer a nosso favor. Sim, com ministério, com posicionamentos. Boa coisa almeja aquele que almeja o episcopado. Não é por cobiça, mas por gratidão. Não é por cobiça, por competição, mas por entender que Deus ele tem precisão, ele precisa de bocas na terra, até que toda a terra seja cheia do conhecimento da sua glória. E quem vai levar o conhecimento da glória do Senhor, além dos céus e as outras coisas que Deus levantou para manifestar que Ele é Deus, a criação e as outras coisas que Ele levantou, a consciência do homem, para manifestar que Ele é Deus, é a minha boca e a tua boca, para declarar Jesus Cristo é o Senhor, Ele reina, Ele é o Salvador. Então, em nome de Jesus, levante-se, tem um rei te chamando para sentar-se à mesa, você já sentou-se à mesa, agora levante-se para sair à guerra. Pare de dar desculpas, em nome de Jesus. Essa sobreposição circunstancial, ela só continua te regendo e me regendo porque estamos aceitando. Vamos dar um basta nisso? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. O pastor Alexandre falou que orar, não é? Vamos orar, irmão, em nome de Jesus. Então, você que pensou naquilo que nós falamos lá, você apresenta aí diante do Senhor, para que nós possamos romper aí, ter a nossa rota restabelecida em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a minha vida, a vida da minha esposa, o Mateus, a Letícia. Sim, meu Deus. E também, ó Pai amado, cada irmão, cada irmã que está assistindo agora, aqueles que vão ver depois. Nós temos, ó Pai amado, muitas coisas que nos marcaram nas nossas vidas, coisas que nós já tínhamos de promessa, coisas que nós já tínhamos como certo, coisas que não tinha aos nossos olhos como dar errado, como era a vida desse menino, desta criança, onde ele tinha um pai que era príncipe, um avô que era rei, e ele estava ali então dentro de um conforto, dentro de um palácio, ele vivia muito tranquilamente e tinha então um porvir muito seguro, muito certo na mente dele, uma marca já aonde nesta terra não teria como falhar. Mas algo aconteceu no meio desta jornada, aonde de repente, em poucas horas, ele ficou ali sem o avô, sem o pai, ficou também ferido com as suas pernas machucadas, e então a vida dele dá uma reviravolta grotesca, ele recebe golpes seguidos, como nós recebemos nas nossas vidas, coisas que nós tínhamos como certo, estávamos tão preparados já para o sucesso, para o avanço, para o êxito, e de repente as coisas aconteceram e virou tudo de ponta cabeça no casamento, na empresa, na igreja, nos relacionamentos com o filho, com o irmão, com o amigo, com o sócio, em tantas situações onde nós passamos com a nossa própria vida, a nossa saúde, nós tínhamos uma certeza absoluta que nós tínhamos um destino já tão tranquilo nesta área, e de repente nos vimos tão fora desta rota, e isso nos machucou demais, nos levou para esses lugares, ó Pai, de descontentamento, onde ficamos ali alimentando por anos e anos este ambiente de fracasso. Mas o Senhor tem se apresentado às nossas vidas para dizer, vamos sair desse lugar, se assente à minha mesa, tem uma nova rota sendo reprogramada para você. E Mefibosete, então, não conseguiu entrar nesse tempo, Pai. Eu quero abençoar a cada vida aqui, e eu quero clamar em nome de Jesus para que cada um aqui aceite essa nova programação no Senhor, essa restituição, que nós sejamos restituídos, que nós sejamos reprogramados pelo céu, para verdadeiramente nós rompermos com tudo aquilo que deu errado nessa terra, com tudo aquilo que nós perdemos nesta terra, que nós tínhamos como coisa certa e não deu certo, mas em nome de Jesus ainda há tempo, ainda há um tempo de restituição, ainda há um recomeço para nós, e eu quero decretar em nome de Jesus que cada vida seja visitada pelo teu amor e pelo teu poder, e ministerialmente, financeiramente, no casamento, em relacionamentos, em todas as áreas, Pai, sejamos visitados pelo Senhor e tomemos posse daquilo que o Senhor tem para nós. Saiamos dessa sobreposição que nós sofremos das circunstâncias, das mortes, das dores, das mágoas, das tristezas, daquilo que deu errado, das decepções, dos fracassos, das coisas que nos traíram com tanta veemência, com muitas vezes com tanto sarcasmo, e olharam para nossas vidas e falaram, problema seu, eu vou embora, eu vou fazer assim.
é dessa forma, não tem nada a ver com a sua vida, você que se vire daqui para frente. Isso nos trouxe um lugar de tanta humilhação, de tanta dor, mas o Senhor tem se levantado para falar, eu quero restituir, eu quero colocar novamente. Agora o problema é meu, aquilo que o homem, aquilo que as instituições, aquilo que as coisas falaram para nós é problema seu. Agora o Senhor Jesus Cristo está se levantando para dizer, o problema é meu e eu quero resolver o teu problema. Agora eu tomei posse desse problema, eu assumi esse problema e eu vou resolver para você. E que nós tenhamos humildade para aceitar essa visitação e sermos restituídos, Pai, em nome de Jesus. Cobre-nos com teu sangue, tenha misericórdia de nós e que nós façamos a leitura exata desse momento, para que não percamos, ó Pai, como Mefibosete perdeu aquela visitação. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a estarmos com a leitura do céu bem feita, bem com discernimento bem apurado, para que nós entendamos aquilo que o Senhor espera das nossas vidas. Cobre-nos com teu sangue, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e que nós possamos avançar em nome de Jesus. E que todo impedimento que nós quisermos levantar, que nós tenhamos, ó Pai, maturidade para dizer, saia em nome de Jesus. Sim. O meu Deus está me convidando para ir adiante. Sim. E eu vou passar. Apesar do menear de cabeça, apesar do dar de ombros, apesar do desprezo, apesar das memórias tão vivas que ainda eu tenho desse desprezo, agora o meu Deus está me chamando para ir adiante. Sim. E eu vou em nome de Jesus. Assim eu te abençoo e decreto sobre a tua vida essa visitação da parte do Senhor Jesus Cristo. Vá em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Deus abençoe e guarde. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, hoje à noite o nosso apóstolo Éder estará ministrando ali a partir das 8 horas, amém? Então, quem tiver interesse, não estiver no grupo ali, Oséias, pode chamar no privado e a gente vai anotar aqui, fazer uma listinha de pessoas que querem entrar, não é na ministração da noite, e ali enviaremos, tá bom? Em nome de Jesus, pode chamar no privado, Minha Vida ou o pastor Alexandre, amém? Em nome de Jesus, shalom, shalom. Até mais. Shalom, Deus abençoe, obrigado. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.